Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler do verso 12 até o verso 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 17. Tem como título: As virtudes devem ser cultivadas. Se você trouxe sua Bíblia, não perca o hábito de abrir sua Bíblia. Se não trouxe, já está aí na tela, viu? Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Não fez sua Bíblia? Sente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja toda a glória. De antemão eu já quero dizer para os irmãos que nós vamos meditar nesse texto, mas eu não vou concluir hoje, porque é um texto muito vasto, muito conteúdo, muita coisa. E Deus, se Ele permitir, de hoje a 8 eu vou estar aqui ministrando, e eu espero concluir de hoje a 8. Esse texto é um texto muito rico, tem muita coisa, você deve ter percebido pela leitura. Amém, irmãos? Nesse texto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos orienta, nos ensina que a gente deve se revestir como eleitos de Deus. E aí Deus o usa para que ele esclareça como é que a gente deve se revestir. É uma bênção, é um privilégio, é uma honra, é uma alegria muito grande saber que somos eleitos de Deus, saber que somos escolhidos por Deus. Porém, é importante a gente também saber que Jesus disse algumas coisas bem interessantes dentro deste contexto. Porque às vezes a pessoa pode pensar, achar, dizer: eu sou eleito, eu sou escolhido, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou eleito, eu sou escolhido, eu posso fazer o que eu quiser. Eu quero dizer para vocês que Jesus disse algo muito profundo, está lá em João capítulo 6, versículo 70. Esse texto, ele é muito, muito profundo. João 6, 70. Disse Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Olha, Jesus escolheu os 12 discípulos, mas ele depois revela que um deles é diabo. Olha que coisa séria. Também Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 20. Eu estou aqui dando uma introdução para a gente entrar no texto lido, para a gente meditar nessa noite. Disse Jesus: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nesse texto e contexto, Jesus está falando dos falsos profetas. Se a gente tem como identificar um falso profeta pelos seus frutos, então, pelos nossos frutos, dá para a gente saber o que nós somos. Se somos de fato eleitos, se somos de fato salvos, se somos de fato cristãos. Pelos nossos frutos. Eu não vou dizer quais são os seus frutos, porque eu não conheço, mas você sabe quais são os seus frutos. E segundo Jesus, pelos seus frutos a gente conhece. Amém? No texto que nós lemos, no versículo 12, Paulo diz que nós somos eleitos. Como é que isto aconteceu? De que forma? O que é que Deus usou? O que é que Deus fez? Como é que Deus nos elegeu? Eu conheço um irmão na fé que ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz: Cláudio, a gente vota em Jesus e quem somos eleitos somos nós. Ele diz assim, eu acho interessante:
a gente vota em Jesus e quem somos eleitos somos nós. Olha que coisa linda. Preste atenção. O que é que Deus usou? Nós sabemos que Deus possui atributos que só Ele tem e mais ninguém. Por incrível que pareça, antes de tudo ser criado, Deus sabia que esse dia, que essa noite haveria esse culto e que estaria aqui esse povo que está aqui presente. Para Deus não tem surpresa, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E dentro desses seus atributos, Ele possui um atributo chamado presciência. Ou seja, Deus sabe antes que aconteça. É isto que Pedro nos revela no primeiro capítulo, no versículo 1, 2. O que é que Deus usou para saber quem são eleitos? Diz a palavra do Senhor: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Eleitos segundo a presciência de Deus. Então Deus tem esse atributo que ninguém tem. Antes que aconteça, Deus já sabe. E Ele trata de muitas coisas que vão acontecer, porque Ele já viu, Ele já sabe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o texto diz que nós somos eleitos e devemos nos revestir como eleitos de Deus. O que é que significa isso? Vamos traduzir essa palavra de eleito para salvo. Os eleitos são os salvos. Então, se nós somos salvos, a gente deve agora se revestir. De quê? E aí vem a sequência de adjetivos que a gente deve ser, que a gente deve usar, que a gente deve praticar como eleitos. Colossenses 3,12. Preste atenção. Primeiro versículo que nós lemos nesta noite. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Revestir significa, você está vestido, assim como o pastor Valdeclês, ele está com uma camiseta por dentro e ele está com uma camisa por cima. Então, já somos salvos. E agora? Sou salvo, o que é que eu devo fazer? Já sou salvo, o que é que eu devo fazer? Se revestir. De quê? Aí agora vem a sequência de atitudes que a gente deve praticar no nosso dia a dia. De início, Paulo diz: eleitos de Deus, devemos nos revestir de santos e amados. Então, nós fomos salvos não para viver no mundão, de conformidade com o mundo. Nós somos salvos para termos uma vida santa. Pedro diz: sede santo porque o Senhor é santo. E ele está falando com a igreja, com os que são eleitos. Estes devem ter uma vida santa para o louvor e para a glória do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 e 17. Sede santos, assim como o Senhor é santo. É o que está escrito. Porque está escrito: sede santo, porque o Senhor é santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então a gente deve ter uma vida de santidade. A gente não deve fazer qualquer coisa, viver em qualquer lugar, não. A gente agora tem compromisso com Deus. Nós invocamos Ele, nós temos Ele como Pai, e Ele espera que a gente se revista de santidade. Amém? E também Paulo diz: santos e amados. Acredito que não tem dúvidas que a gente deve saber que somos amados. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós somos amados por Deus, amém? A gente não pode nunca esquecer que nós somos amados por Deus. O apóstolo João, diversas vezes nas cartas, ele faz questão de chamar aos amados irmãos, ao amado irmão Paulo. Ele faz questão de mencionar essa palavra, amados. Então, nunca esqueçamos que nós somos amados de Deus. Em seguida, Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Ternos afetos, coisas que vêm de dentro, vêm do coração, vêm de Deus, está lá dentro, porque Deus colocou. E Ele espera que a gente seja de ternos afetos, de misericórdia, de bondade. Misericórdia, o que é que significa isso? A gente precisa aprender com Jesus
Misericórdia quero e não sacrifício. Olha, meus amados, uma das bem-aventuranças está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tiago, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aquele que não usar de misericórdia, não haverá misericórdia para ele. Olha que coisa séria. Então, o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Seja quem quer que for, use de misericórdia, assim como o Senhor use de misericórdia para conosco. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Então Deus espera que a gente haja da mesma forma, que a gente se revista de misericórdia, perdoando, né? Misericórdia é uma ação que a gente usa para com aqueles que não merecem, que não são dignos, mas a gente deve ter esta vida como cristão, assim como procedeu Estevão, ele sendo apedrejado, e ele usa suas últimas forças em oração e diz: Jesus, não lhes imputes este pecado. Ele usa de misericórdia sobre os seus algozes, sobre os seus assassinos. Por quê? Porque ele aprendeu com Jesus. Então, a gente precisa se revestir de misericórdia e de bondade. Bondade que Deus nos preparou. Efésios 2,10 diz: somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A gente deve procurar andar e viver praticando bondade, para o louvor e para a glória do Senhor. Passado já foi, agora nós temos uma nova natureza, e essa nova natureza a gente deve se revestir da bondade para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém? E aí ele continua: revestivos de humildade, mansidão. Humildade. Procure ser simples, procure ser uma pessoa simples como Jesus. Jesus era tão simples que ele nem se destacava entre os seus. Para poder os soldados prenderem ele, Judas teve que identificá-lo, dizer: olha, aquele que eu beijar é ele. Porque Jesus era simples, Jesus não procurava se destacar entre as pessoas. Então ele nos ensina: seja humilde. Mateus 11:29. Aprendei de mim, disse Jesus, sou manso e humilde de coração. Manso, crente que anda com violência, que anda com brutalidade, não é caráter, não é do cristão. O cristão deve se revestir de mansidão, como diz o texto. Revestivos de mansidão, para o louvor e para a glória do Senhor, e também de humildade. Meu irmão, você tem ideia do que Jesus fez por nós? O Rei da glória, o Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, de tudo quanto existe de bom, foi Ele que criou. E Ele deixa tudo e vem para aqui como um homem, sofrer, ser espancado, ser crucificado, tudo isso por amor. Ele se humilhou a tal ponto que Ele chegou em um dos momentos da sua vida, pegou seus discípulos, sentou com eles juntos, chamou um por um, foi lavando seus pés. Inclusive o próprio Judas, vem cá Judas, lavou seus pés, lavou os pés dos apóstolos, chamou Pedro. Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma. Pedro reconheceu que ele era superior do que ele, e disse: não, de jeito nenhum o Senhor não vai me lavar. Não, se eu não te lavar, Pedro, tu não tem parte comigo. Aí Pedro: não, Senhor, então não lave só os pés não, lave tudo. Disse: não precisa, é só os pés. Isso é uma lição que eu estou dando para vocês aprenderem. Assim como eu fiz, assim como eu me humilhei, que vocês também se humilhem. Tem ninguém aqui maior do que ninguém, melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. A gente precisa entender e aprender que Jesus se humilhou, e Ele quer que a gente seja humilde. Amém? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Ele também diz que a gente deve se revestir de longanimidade. Ser paciente, ser longânimo. Tem cristão que não suporta, que não tolera, que não aguenta nada. Por quê? Falta se revestir destas qualidades. E aonde houver deficiência nas nossas vidas, a gente deve dobrar os joelhos e dizer: Jesus, me ajuda. Jesus, eu não consigo, me ajuda. Aí eu te pergunto: e aí agora? Será que Ele vai nos ajudar? Claro que sim.
Outro dia eu contei para vocês um pequeno testemunho de um jovem que era viciado em drogas. E este jovem conta nos seus testemunhos que quando ele se converteu, ele tinha momentos que ele ficava louco para usar drogas. E ele, louco, e ele aprendeu que deveria pedir a Jesus para ajudá-lo. E ele conta que teve vezes dele estar dentro de um ônibus lotado de passageiros e aquela vontade louca. E ele dentro do ônibus, ele gritar: Jesus, me socorre, me ajuda. Ele disse que teve dia dele estar na fila de banco, de aquela vontade louca de usar drogas. E ele: Jesus, me socorre, me ajuda. É assim que a gente deve fazer. Pedir ao Senhor força, pedir ao Senhor capacidade, para que a gente vá mudando nossas qualidades, para que a gente vá se revestindo para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eu sou santo, eu sou eleito, eu sou salvo. Amém? Glória a Deus. Então como é que eu devo proceder? Agora eu devo ter misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13, diz o apóstolo Paulo: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Irmãos, aqui tem irmão de todo tipo. Na igreja de Jesus tem gente de todo tipo. Tem gente que é um prazer estar com ele. Tem gente que é uma satisfação estar com ele. Tem gente que é uma alegria estar com ele. Tem gente que não é, mas tem que estar, porque devemos suportar um ao outro. Amém? Ou você acha que na igreja todo mundo é lindo, todo mundo é cheiroso, todo mundo é bom, Não, na igreja todos vão ser trabalhados. Todos devem se revestir dessas virtudes, mas isso não é de uma hora para outra. Olha o que é que diz Romanos capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Você é forte? Amém, irmão, glória a Deus por isso. Dificilmente você vai encontrar alguém dizer: eu sou fraco. Nós vamos encontrar pessoas dizendo: eu sou forte. Eu sou forte. Amém, glória a Deus. Então quem é forte deve suportar as debilidades dos fracos. Quem é forte não procura agradar a si mesmo. Na igreja nós vamos encontrar pessoas fortes, sim, e eu espero que você seja uma delas. Mas também vamos encontrar pessoas fracas, que precisam de um cuidado maior, que precisam de uma atenção maior, que precisam de um carinho maior, que precisam de um amor maior, que precisam de um jeito maior. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele aparece a Pedro e pergunta a ele 3 vezes: tu me amas? E a primeira vez, Jesus diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pastoreia minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe tudo. Apacenta minhas ovelhas. Pastorear é uma coisa, apacentar é outra. O pastor, ele possui a vara e o cajado. A vara para castigar, o cajado é para apacentar. Os novos convertidos, apacenta. Os maduros, pastoreia. Os anciões, apacenta. Os fracos, apacenta. Os fortes, pastoreia. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Versículo 2: portanto, cada um de vós ou de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Não é agradar de qualquer maneira, é procurar agradar no que é bom para edificação. Versículo 3: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Caíram sobre ele. Então, estamos aqui e a gente está nessa luta constante. Eu ajudo você, você me ajuda. De repente eu preciso mais do que você. De repente você precisa mais do que eu. E nós estamos aqui para cuidar um dos outros.
Como diz o texto, suportai-vos. Amém? Olha o que é que diz ainda a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Ainda dentro deste assunto, suportai-vos. Acolhei o que é débil na fé. Débil é uma palavra, para quem não sabe, significa fraco. Existem os fortes e existem os fracos. Aquele que é fraco, aquele que é débil na fé, a gente precisa acolher ele com muito mais carinho. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Nem tudo se pode comentar e se falar, porque nem todos estão preparados. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Versículo 2. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Versículo 3. Quem come não despreze o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Não fomos chamados para julgar, irmãos. E Jesus deixou uma brecha. Se julgar, julgue pela reta justiça. Eu estou longe de julgar pela reta justiça. E muito longe. E nunca vou chegar lá. Eu não tenho a menor capacidade de julgar. Porque eu não sei o porquê. Eu não sei o para quê. Não tem como eu saber o porquê. Não tem o que eu saber o para quê. De repente o irmão comeu o que não deveria comer. Estou dando aqui um exemplo. Mas eu não sei por que ele comeu. Ou de repente o irmão não comeu. Eu não sei por que ele não comeu. De repente o irmão fez. Eu não sei por que ele fez. De repente o irmão não fez. Eu não sei por que ele não fez. E eu posso cometer um deslize. E se é de eu cometer um deslize, eu prefiro ir lá para Tiago 2,13. Use de misericórdia. Porque assim você vai ter misericórdia. Se você usar de justiça, não vai ter misericórdia para você. É assim que eu procuro praticar. É assim que eu procuro fazer. Olha o que é que Paulo diz em Romanos, capítulo 14, que nós estamos, versículo 2. Por favor, Wagner. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Versículo 3. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Versículo 6. Quem distingue dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Nossa tarefa, nossa missão é acolher o fraco, é ajudar o fraco. Amém? Porque nem todos são preparados, nem todos são aptos. Na igreja nós temos novos convertidos, nós temos pessoas que são fracas na fé, nós temos pessoas que são débeis na fé, nós temos pessoas, como Paulo nos mostra. E como é que a gente deve fazer com esse povo? Volta para o texto, Colossenses 3,13. Suportai-vos. Suportai-vos uns aos outros. Eu devo servir de base para meu irmão deve servir de base para mim. Hoje eu posso precisar, você pode precisar, e nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Amém? Em seguida Paulo diz, perdoai-vos mutualmente. Quem não peca? Quem não peca? Os religiosos mais exigentes, mais praticantes, eram os fariseus. E quando eles levam aquela mulher adúltera aos pés de Jesus, Senhor, esta mulher foi pega em adultério, a lei diz que é para apedrejar. Jesus não disse que eles estavam errados, pelo contrário, Jesus disse, tudo bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabemos a história. As pedras foram soltadas no chão, um por um, saíram todos.
Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Perdoai-vos uns aos outros. Eu preciso de perdão, você precisa de perdão. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos perdoar. Perdoar. Às vezes a gente pensa como alguém pode estar pensando aí agora. Você não sabe o que é que ele fez comigo. Você não sabe o que é que ela fez comigo. Você não tem ideia do que é que aconteceu. Por isso que você disse que você deve perdoar. Eu vi uma frase muito linda, muito interessante e propícia para este momento. Perdoar quem não merece é perdoar como Deus nos perdoou. Eu merecia ser perdoado? Não, em hipótese nenhuma. Você merecia? Não, nem pense nisso. Deus nos perdoou, mas Ele cobrou de Jesus Cristo. Então, assim como Deus nos perdoou, a gente deve perdoar mutuamente. E olha que Paulo ainda vai mais clareza. Caso você tenha motivo de queixa, caso você tenha razão, caso você esteja certo, caso você esteja correto, caso você tenha sido magoado, assim como o Senhor, olha o que está escrito: perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor te perdoou, perdoai vós também. Perdão não é fácil, é bom de falar, é lindo, é maravilhoso, mas não é fácil. Eu já disse aqui, vocês sabem, e até recomendo. Se você tiver algum filme bom, baseado em histórias reais, história verdadeira, pode me falar que eu gosto de assistir. Aí dessa semana eu assisti um filme e comentava com a minha esposa, nós dois juntos. Uma garota, violentada pelo seu pai, desde criança, até os 18 anos. Mas isso não foi agora, isso foi na década de 40. E ela conta, ela narra que naquela época ninguém acreditava na criança. A mãe sabia porque ela contava à mãe, mostrava à mãe suas partes íntimas. E mesmo assim a mãe não fez nada e não podia fazer nada, porque aquela época era diferente. Eu quero abrir um parênteses. Papai e mamãe, tenha cuidado com seus filhos. Não bote seus filhos em qualquer lugar. Não deixe seus filhos com qualquer pessoa. Porque os homens são maus por natureza. E às vezes se aproveitam das crianças. Tenha cuidado com seus filhos. Não deixe em qualquer lugar. Não deixe em qualquer lugar. Tenha cuidado. Tenha cuidado na escola que você põe seu filho. Coisas absurdas estão acontecendo. E as coisas vão piorar ainda mais. Ame seu filho, zelando, cuidando. Fecha parênteses. Perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quando se fala sobre este assunto, perdoar, a gente lembra do que Jesus disse lá em Lucas 17, versículo 3 e 4. Não tem como a gente não lembrar, porque está ligado. Disse Jesus: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se teu irmão te magoou, se teu irmão te feriu, se teu irmão te deu um prejuízo, se teu irmão machucou você, vai a ele e repreende. Se ele te ouvir e se arrepender, perdoa-lhe. Versículo seguinte: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus ensinou para seus discípulos, foi escrito para que a gente tivesse essa informação. Isso é tão sério, mas é tão sério, que os discípulos disseram no versículo 5: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Para a gente perdoar 7 vezes no dia, aumenta a nossa fé. Se passou um tempo, que tempo foi esse? Ninguém sabe. Os discípulos se reuniram com Jesus e fizeram mais uma vez uma pergunta a ele. Mateus 18, 21. Perguntaram a Jesus, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha que ele sabia já, porque Jesus já havia ensinado. Ele só foi questionar porque eles não estavam acreditando que era para perdoar 7 vezes no dia.
no dia. Jesus responde no versículo seguinte: respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. No dia, ou seja, tantas quantas forem necessárias. Se porventura nesta noite tem aqui alguém, ou em casa, com o coração cheio de mágoa de alguém, perdoe, se revista como eleito de Deus, se revista como salvo, se revista como aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus e pratique o perdão. O perdão não é para quem merece, porque nós não merecíamos, mas Deus nos perdoou. E é isso que Paulo diz em Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu não tenho dúvida, o que eu vou perguntar aqui agora, eu não tenho dúvida. Todos que estão aqui nesta noite, dobraram os seus joelhos, ou em pé, ou sentado, eu não sei de que maneira, mas pediu perdão ao Senhor. Pediu ou não? Se tem alguém que não pediu, você precisa pedir. Se tem alguém que não pediu, precisa pedir. Você não acha bom quando você sabe que Deus te perdoou? É assim que a gente deve fazer com o próximo. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Versículo 14, Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, esteja o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Tudo que você souber, tudo que você tiver de informação, tudo que você dominar, tudo, acima de tudo, tem que estar o amor. Se porventura alguém aqui entre nós não amar, eu tenho para você uma notícia não muito boa. Se porventura tiver alguém em nosso meio que não ama, não é amar quem a gente gosta não, viu? Porque aí não tem nenhuma dificuldade. Eu costumo dizer, olha, amar a meus filhos, eu amo com o maior prazer, com a maior alegria. Amar minha família, para mim não tem preço. Mas não é amar a quem eu amo, a quem me ama, não. É amar a todos. Até os inimigos. Porque mandamento segundo Deus não é um sentimento. O sentimento é o que nós aprendemos no mundo. Amar segundo Deus é um mandamento. E se porventura você não ama, você precisa entender que o que eu vou te mostrar nesta noite é muito sério. 1 Coríntios 13. Este capítulo nos fala sobre o amor. O versículo 2 diz assim, ó. O versículo 2 diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, o que acontece? Nada. O que é nada, irmãos? Então, nada serei, eu não serei salvo. Eu não serei nada, nada serei. Não sou bom, nada serei, então não tem nada. Por isso que Paulo diz, acima de tudo esteja o amor. Se a partir de hoje você ouvir o que está ouvindo, e se porventura você não amar, faça feito os apóstolos, dobra o joelho: Jesus, aumenta a minha fé, me dê amor. E ele vai fazer, pode ficar tranquilo, porque a parte dele ele faz. Versículo 2, ou melhor, versículo 3: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto me aproveitará. Você pode fazer o que você quiser,
Você pode vir aqui na frente cantar, você pode vir aqui pregar, você pode vir aqui dirigir, você pode vir aqui dar testemunho, você pode pegar seus bens e doar para a igreja, você pode pegar seus bens e doar para os pobres, você pode fazer tudo o que você fizer. Se você não tiver amor, nada disso aproveitará. E isso me incomoda, porque eu já ouvi, não foi fora de Vida Nova, foi aqui em Vida Nova. Eu já ouvi, e não foi de um só, de alguns irmãos que chega e diz: a igreja não tem amor. Se não tem amor, alguma coisa está errada. E eu vou te revelar o que é que está errado. Não é para eu ser amado por você. Não é para você ser amado por mim. É para eu te amar. É para você me amar. Porque você não vai dar conta de mim. Aqui está falando eu. Ainda que eu, a primeira pessoa. Ainda que você. É pessoal. Então, por que você não me ama? Eu vou deixar de amar, Cleito? Vou perder? Não, pelo contrário, é eu que vou amar. Se eu não te amo, você vai deixar de me amar? Não, você ama. Porque é você que está em jogo. É você que está em jogo. Se não tem amor, então onde é que eu estou? Eu não estou amando. Sou eu que não estou amando. Porque o que acontece conosco é que a gente entende as coisas ao contrário. A gente quer ser amado. Mas, irmão, não espere ser amado, não. Ame, que o mandamento é amar, não é ser amado. Ser amado, eu já sou de quem? De Deus, irmãos. Se eu sou amado por Deus, eu não preciso mais ser amado por ninguém. O que vier é lucro, eu já estou amado. A ponto de Paulo dizer no começo: amados. Amados por quem? Por Deus. Ame. Mas não é para amar quem merece, não. É para amar todos. Independentemente do que é que ele seja. A sua parte é amar. Quem não te ama vai responder a Deus. E Deus está dizendo a ele: nada aproveita, não vale nada, não é nada. Mais sério do que você pensa. 1 João 3,10. Sobre o amor. Nisto, não, 1 João, desculpem. 1 João 3, é isso mesmo. Obrigado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha a bronca aí. Então, se eu não amar, não sou de Deus. Se você não amar, não é de Deus. Não sei o que estou dizendo, não. Então eu preciso amar? Sim, claro. Precisamos amar, porque se a gente não amar, a gente está morto. A gente está perdido. A gente está condenado. A gente não é salvo. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Você vai ver. Põe na tela o versículo 14. Por favor. 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece morto. Olha aí. Você quer uma prova maior do que essa? Deus está dizendo: nós sabemos que somos salvos, em outras palavras. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos. Quem não ama, permanece morto. Permanece na morte. Estou dizendo que você permanece na morte, não. Deus está dizendo que quem não ama. Mas pastor, ele não merece. Eu sei, meu querido. E tu acha que a gente merecia ser amado por Deus? Você acha que você merecia? A irmã Nova louvou aqui, eu não sei o que é que tu viu em mim. E não tem nada na gente para ele ver mesmo, não. O que é que tem de bom na gente?
É porque Ele nos amou. Independentemente do que nós somos, independentemente do que nós fizemos, tem coisas que nos causam nojo, como diz a palavra. Tem coisas que nós fizemos que nos deixam com nojo da gente mesmo. E mesmo assim Deus nos amou. Aí Deus espera de mim e de você o quê? Que a gente também ame. Nós sabemos que somos salvos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Pastor, o senhor está... Não, eu não estou inventando nada. Eu estou lendo o que está na Bíblia. E eu quero que você entenda. Porque se você não entender, se você não aprender, se você não pôr em prática, de que adianta? Essa é a tarefa da gente, como pastor, como pregador, de mostrar, para que a gente seja iluminado, e a gente mude, se revista de amor, como eleito de Deus, como salvo de Deus, se revista do amor. Olha o que é que o Senhor nos diz através de João, 1 João capítulo 4, versículo 7, versículo 8. 1 João capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Só pode conhecer a Deus quem ama. Só pode amar quem é nascido de Deus. Isto vem de Deus, por isso que Paulo diz: revesti-vos como eleitos de Deus. Sou eleito de Deus, amém, glória a Deus. Então se reviste como eleito. Se reviste como eleito de Deus. Olha o versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. A prova de que nós conhecemos a Deus, a prova que nós somos de Deus, a prova que nascemos de novo, é o amor. É o amor que nós praticamos uns para com os outros. Não funciona, não vale nada eu chegar aqui: Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Não vale nada se você não amar o próximo. Olha o que é que diz 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A gente tem que olhar assim para um outro assim e dizer assim: eu te amo. E aí perca a timidez. Eu gosto de abraçar, e gosto de abraçar com calor. Respeito as mulheres, não abraço mulheres, a não ser as que me consideram e que têm uma boa idade. Eu não estou falando da idade de ninguém aqui, mas eu não gosto de abraçar as mulheres, eu gosto de abraçar os homens, com amor, com carinho. Olha o que é que diz o versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A gente começa com um aperto de mão. A gente aperta na mão do irmão com prazer, com alegria. Meu irmão, eu te amo. Olha, tem muita coisa que não vai ser para hoje, viu? Tem muita coisa que vai ser para a semana, viu? Eu peço até a você que veio hoje, não perca o restante da mensagem, porque tem coisas importantíssimas aí nesse texto ainda que a gente vai meditar, para o louvor e para a glória do Senhor. Ame. Independentemente dele merecer, independentemente dele ser digno, independentemente de qualquer coisa. Foi Jesus quem deu este mandamento, João capítulo 13, versículo 34. Foi Jesus que disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. No Velho Testamento está escrito: amai-vos uns aos outros, assim como vocês se amam. Velho Testamento. Mudou, viu? Mudou completamente. No Velho Testamento é amar como você se ama. O Novo Testamento é amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar como Jesus amou.
Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mandamento de Jesus, novo mandamento. Não espere ser amado. Se você sair daqui nessa noite aprendendo que não é para você ser amado, não espere ser amado. Ame. Se os outros não te amam, problema deles com Jesus. O teu problema é você amar. O problema dos outros é amar. Se os outros não amam, não se preocupe. Ame. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mas ele não me ama. Não se preocupe com isso não. Não se preocupe com isso não. Porque nós estamos no mundo. Eu preguei aqui, se eu não estou enganado, a semana passada, a semana retrasada, algum mês passado, eu não estou lembrado qual foi o dia aí. Sei que foi o mês passado. A igreja do Senhor Jesus, ela está bombardeada. A igreja do Senhor Jesus. No meio da igreja do Senhor Jesus, tem falsos apóstolos, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos irmãos, os que adulteram a palavra, os que mercadejam a palavra, mas os verdadeiros estão lá. Aí de repente alguém não é e você vai deixar de ser, não vai fazer o correto que alguém não fez com você. Não espere de ninguém, faça a sua parte, ame. O mandamento de Jesus é amar. Quem é de Jesus, ama. Amém? Faça a sua parte. Não se preocupe com as demais pessoas. A nossa tarefa é amar. Assim como Ele nos amou. A coisa é tão séria que o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz, 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Se for necessário, dê a vida pelo seu irmão. Não estou inventando nada aqui não. Não estou inventando nada. Talvez você não tenha escutado, talvez você não conhecesse, talvez você nunca ouviu. Mas está escrito, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos irmãos. É por isso que Tiago pergunta, se teu irmão está pressando, aí tu chega e diz, Deus te abençoe, vá na paz, Deus te cubra de bênção, Deus abra as portas, e você tendo como socorrer, como ajudar, cadê o amor? Cadê o amor? Assim como a irmã Cícera mencionou aqui, teu irmão caiu, teu irmão tropeçou, cadê o amor? Chega junto, meu irmão, minha irmã, dá um abraço caloroso, você está fazendo falta, meu irmão, minha irmã, sentimos sua, meu irmão, chegue junto para ajudar, não vai jogar pedra, porque amanhã pode ser você que está lá na sarjeta. Aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. Nós estamos aqui para somar, para ajudar, para cooperar. Estamos aqui para fazer a nossa parte. Estamos aqui para fazer o máximo que a gente puder, para a gente ganhar as vidas, para a gente recuperar vidas. E você, meu irmão, tem uma tarefa. O pastor não conhece todo mundo. O pastor não sabe onde mora todo mundo. O pastor não sabe de muitas coisas que acontecem na igreja. O pastor não sabe. Mas você sabe. Cada um de nós tem um lugarzinho que a gente gosta de sentar. Você já percebeu que você está chegando aqui na igreja agora há pouco, mas aqui é seu lugar? Você sabe que aqui é seu lugar? Eu sei.
Você sabe que aí é seu lugar, Jairo? Você sabe que aí é seu lugar, Mônica? Por incrível que pareça, Bênção e Cleide, vocês gostam desse lugarzinho aí? Observem. A irmã Rosete gosta desse espaçozinho aí. Meu irmão, você gosta desse lugarzinho aí, meu irmão? Isso não quer dizer que você só senta aí, não. A gente pode sentar em qualquer lugar, mas a gente tem aquele lugarzinho que a gente gosta de ficar. Com isso, a gente vai sentando próximo de alguém que também gosta de sentar ali perto. Sentiu a falta dele? Sentiu a falta dela? Procura saber o que está acontecendo. Às vezes o irmão está doente em casa e o pastor não está sabendo. Às vezes o irmão está passando uma necessidade, mas o pastor não está sabendo. Aqui para nós, às vezes o pastor também está passando por algum problema. O pastor também é um homem. Às vezes o pastor está passando por algum problema. E às vezes o povo não tem a sensibilidade de perceber alguma coisa. E chegar junto, pastor, está tudo bem? Pode, se vez por outra, juntar um grupo de diácono, um grupo de presbítero. Vamos na casa do pastor, conversar com ele. Lá na conversa a gente percebe, a gente nota alguma coisa. Pode formar um grupo de irmãos e ir na casa daquele irmão, daquela irmã que está faltando, que não está vindo para a igreja, que de repente saiu da igreja, que de repente se afastou. Se a gente conhece, a gente sabe de algum irmão que está passando privações, necessidade, a gente pode chegar junto. E nós temos chegados. Quando a gente sabe, a gente chega dentro de nossas limitações, dentro de nossas capacidades. Às vezes não chegamos porque não sabemos. A tarefa da igreja, a tarefa dos salvos, é se revestir destas virtudes. Acima de tudo esteja o amor. Quem não ama está morto. Parece vivo, mas está morto. Se não faz por amor, não vale nada. Eu espero que nessa noite você tenha sido agraciado de alguma maneira, de alguma forma, nesse texto. E tem muita coisa para vir ainda. Mas eu não quero nem entrar nos versículos 15, 16 e 17. Diz o apóstolo Paulo: revesti-vos como eleitos de Deus. Volta, por favor, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo, tenha razão, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso não é opcional. Isso é mandamento. Para que você possa entender melhor, Jesus disse lá em Mateus 6, 14 e 15: quem perdoa é perdoado, quem não perdoa não é perdoado. Hoje, nós estamos numa dimensão, nós estamos numa posição, nós estamos numa situação privilegiada. Porque antes da morte de Jesus era assim: se perdoados aos homens, as suas ofensas também será perdoada. Se não perdoar, versículo 15, vosso Pai também celeste não vos perdoará. Era assim, antes da morte de Jesus, antes do sacrifício de Jesus. Hoje, é como Paulo diz em Colossenses 3:13: perdoai-vos. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou. Amém? E no 14, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que Deus nos abençoe.